o Câmera Aberta está de volta cheio de novidades. No programa de hoje você vai conhecer a história de um super fã da cantora Alanis Morissette. E ainda vamos ao universo do tarô, um jogo que envolve muito mistério e grandes revelações. Fique ligado, o Câmera Aberta está no ar. Com um rock despojado e feminino, a cantora Alanis Morissette marcou presença na música internacional com sucessos como You Oughta Know e Ironic, no começo dos anos 90, mas até hoje arrasta fãs pelo mundo todo. Um deles é o jornalista Valmik Júnior, que acompanha o trabalho da cantora desde os 13 anos de idade. CDs, DVDs, reportagens e shows não foram suficientes. Valmik sempre esteve disposto a fazer loucuras para realizar o sonho de conhecer a cantora de perto. E fez. Confira. Eu comecei a gostar da Alanis na minha adolescência, ou pré-adolescência, não sei, nos meus 13, 14 anos. Foi bem assim, na época que ela estava no auge. Tinha um boom de Alanis, assim, na TV, no rádio, qualquer lugar, assim, ouvia-se bastante as músicas dela, por causa do disco Jagged Little Pill. Fiquei curioso, normal, quando algo está muito exposto, você acaba querendo saber mais. Aí nisso eu cheguei ao disco, o Jagged Little Pill, e foi assim, imediata a paixão, identificação. Eu até então nunca tinha visto alguém se expressar na música dessa forma. Ela era algo muito intenso e ao mesmo tempo muito íntimo. E ela conseguia se expressar de umas maneiras assim, e se tornou um clássico, porque são músicas atemporais. Até hoje, de repente, você ouve essas músicas e se identifica. Ela é um ser humano, uma pessoa assim, que ela procura estar atenta a questões importantes como o meio ambiente, questão da diversidade sexual, o feminismo, o papel da mulher na sociedade. E esses assuntos ela também coloca isso, seja através de um post no seu site, de uma forma com muita propriedade. E assim, ou seja, você vê que além da música, ela parece ser uma pessoa, um ser humano interessante, engajado assim também. I give heart, and now I need to retreat. I give out, dedicate, and now I need to acknowledge me. A trajetória dela é bem curiosa, porque antes dela ser a Alanis Morissette, que todo mundo conhece, ela lançou no Canadá, que ela é de lá, né? Ela lançou uns 2 discos que ela fazia uma linha mais Britney Spears, com dancinha, coreografia, música dance. Assim, chega a ser um contraste gigantesco com aquela Alanis que despontou para o mundo, que ficou conhecida como o símbolo do rock feminino, principalmente nos anos 90, aquele jeito despojado, cabelo desgrenhado. A Alanis, ela sempre marcou com a presença de palco dela, ela é muito intensa. A voz dela, a potência vocal, isso quem gosta ou quem não gosta tem de reconhecer que ela ao vivo é algo muito único. Jagged Little Pill é definitivamente o auge da Alanis, pelo menos o auge comercial, de visibilidade. É a partir dali que ela ficou conhecida no mundo inteiro.
que ela virou referências para outras cantoras, outros artistas. A música You I Don't Know, né, na qual ela fala de um pé da bunda que ela levou, mas ela fala disso com uma intensidade, uma veracidade, assim, que contagiou. Eu lembro que eu já fui em uns 4 shows ou 5 shows da Alanis, e quando ela canta essa música, vale a pena parar e ver, assim, a reação do público, principalmente das mulheres. Parece que é uma cartaz coletiva, assim. O povo fica louco, assim, aquela coisa mesmo de identificar com o que o artista está cantando. E eu fui em esses shows em variados momentos, né, ao longo dos anos, e a identificação sempre é a mesma. Dessa minha pequena coleção, digamos assim, da Alanis, né, dos materiais que eu tenho dela, esse aqui talvez, com certeza, é o maior triunfo, né, que é a minha foto junto da Alanis, que eu participei de um concurso cultural, a história é até bem interessante, curiosa. Eles pediram para tirar uma foto criativa na qual você expressasse o seu carinho, o amor, o fanatismo pela Alanis. Aí quando eu cheguei para ela e falei assim, Alanis, né, no momento que a gente teve, eu falei, olha, pra eu te conhecer, eu tive de fazer um sacrifício, uma loucura. Aí eu tirei essa foto. Aí quando eu mostrei para ela, ela deu uma gargalhada, assim. Ela olhou a foto e falou assim, man, you're crazy, man. Tipo assim, ela falou, você é louco, não sei o quê. E foi bem divertido. Aí ela já ia me devolver, aí eu falei, não, pode ficar com a foto. Aí ela, tipo assim, né, o que eu vou fazer com a foto desse menino pelado aqui? Mas aí ela pegou, entregou lá e falou, não, beleza. Ela foi linda, foi super receptiva. Aí eu voltei aos meus 13 anos na hora, é uma coisa muito louca. Só quem é fã de alguém, né, como eu disse, eu não sou mais fanático, mas só quando você realmente admira uma pessoa, principalmente com essa distância, mesmo sendo um outro ser humano, né, que só quem é fã para saber como que é para um fã encontrar seu ídolo. O tarô surgiu no século XV, no norte da Itália, e tem como objetivo desvendar a vida das pessoas por meio dos símbolos. A interpretação das cartas fica por conta dos tarólogos, que, ao contrário do que todos pensam, não trabalham com adivinhações, mas sim orientações para a vida do consulente. A repórter Jéssica Saliba acompanhou de perto o trabalho desses profissionais e desvenda a origem e as características do jogo. Quem nunca pensou em prever o futuro? Ou pelo menos, quem nunca teve curiosidade sobre o que vai acontecer? Alguns juram que é pura balela, já outros garantem que o tarô é capaz de fornecer respostas para qualquer pergunta. Eu sou um pouco cética, confesso, mas é mais porque eu não tenho muito conhecimento mesmo, eu tenho curiosidade de saber, mas eu nunca tive a oportunidade mesmo de conhecer, de saber como é que é. O tarô é um jogo de cartas, né, que trazem símbolos, e esses símbolos têm um significado, é um oráculo, né? Então, essas cartas, o nome que elas levam chama arcano. O que é arcano? A palavra arcano significa mistério. Então, são cartas que revelam o mistério da vida, né? Por isso elas também elas fazem previsões. Pela leitura dos símbolos, do significado dessas cartas, a gente consegue fazer previsões do futuro, mas mais que isso, a gente consegue também orientar o consulente diante da vida, porque ele também é uma ferramenta de autoconhecimento. O homem sempre teve curiosidade sobre o futuro, sobre o mistério, e o homem sempre teve ligado também a cartas, jogos de cartas. O tarô ele é diferente, ele tem 2 conjuntos de cartas. Um conjunto de cartas que a gente chama de arcanos maiores são as cartas que vão identificar as várias fases da vida. E essas fases, elas também podem fazer analogia com as várias etapas de uma situação, por exemplo. Qualquer situação nasce, tem um desenvolvimento e finaliza. E os arcanos menores, eles lembram esse baralho comum, né? Então tem as cartas numeradas, que vai do As ao 10, dos naipes de espadas, paus, copas e ouros, como esse baralho comum que a gente conhece. E tem as cartas que a gente chama da corte, que também vão lembrar
os baralhos. É o valete, a dama e o rei, só que no caso do tarô ainda tem mais uma figura que é o cavaleiro, que vão representar o quê? Figuras, pessoas, comportamentos, né? E as cartas numeradas vão representar a manifestação daquela situação. Cada arcano tem um lado positivo e negativo, mas algumas cartas são, digamos, polêmicas. Uma das mais temidas é a morte, mas nesse caso não significa que a pessoa vai literalmente morrer, e sim uma mudança radical na vida. Uma outra que assombra e fascina ao mesmo tempo é a figura do diabo. Mas os devotos não precisam se assustar. Esta carta simboliza o poder, a posse, o orgulho, a inveja, o ciúme e o sentimento de obsessão. O arcano da torre vem logo depois do diabo, mas a imagem impactante vem representar a ruína de nossas próprias barreiras e transmite uma lição de humildade, lembrando que o ser humano não tem controle sobre tudo. Já as mais desejadas num jogo de tarô são o Sol, a Imperatriz e a Estrela. O Sol simboliza clareza, naturalidade, alegria e o prazer das conquistas. A Imperatriz também representa o prazer, além do amor, prosperidade e fertilidade. Já a Estrela significa reconstrução e exige um olhar mais profundo sobre a vida. Atualmente, são vendidos mais de 1.500 tipos de tarô e ninguém sabe ao certo a origem, mas os primeiros relatos do uso oracular dessas cartas datam da Europa do século XIV. Existem diferentes métodos para os jogos, que variam de acordo com a intenção de quem faz a consulta. E quem decide o melhor jeito é o tarólogo. A carta sozinha não significa nada, né? Você tem que dar um significado para esse símbolo, né? Só assim, é como letras, por exemplo. Se eu te mostrar uma simples letra A, ela não representa nada. Se você põe um M e um O, ela ganha um significado. Se um consulente vem aqui querendo saber de uma questão de trabalho, existem métodos mais específicos para a gente avaliar a situação do trabalho. Se ele quer saber sobre a situação do amor, existem métodos específicos para se avaliar a situação de amor. Yubi também é tarólogo e, além de um blog onde publica seus conhecimentos, oferece consultas pela internet. Peraí, internet? Muita gente acha que precisa da pessoa ao seu lado para o tarô funcionar. Precisa da energia dela com você para o tarô mostrar o que deve ser mostrado. Não precisa da presença física, basta visualizar e estar na pergunta algo bem objetivo em relação àquilo que a gente quer saber. E como convencer os céticos? A prática é o melhor meio de convencer o outro da validade do tarô. Não adianta eu ficar argumentando, explicando, falando do inconsciente coletivo, falando da lei da sincronicidade que o Carl Gustav Jung tanto escreveu. Não vai adiantar nada, eu acho que vai mais complicar. Mariana, então, decide tirar a prova e pergunta sobre sua escolha profissional. É um desenvolvimento que vai exigir sacrifício, não vai ser muito fácil mesmo. Muita coisa fez sentido, vi muita coisa ali legal. Obtive algumas respostas lá e passei, talvez não acreditar, mas ser um pouco menos cética, ter mais confiança neles. O tarô lida com analogias, arquétipos, símbolos e significados. Mas o que é preciso para ser um bom tarólogo? Tem que ter duas coisas, saber ouvir e saber traduzir o que o oráculo está falando para aquela pessoa. Lidar com isso exige muita dedicação, muita responsabilidade, muita ética e, sobretudo, muito conhecimento. Ficou interessado? No próximo dia 10 de agosto acontece o 3º Fórum Nacional de Tarô aqui em Belo Horizonte. O evento traz palestras, oficinas e discussões sobre o jogo e é aberto ao público. Mais informações pelo telefone 31 9963 3737. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFMG pelas redes sociais que aparecem na tela. Até a próxima. Tchau!